Olá, muito bem-vindos ao Palácio Juscelino Kubitschek. Estamos no plenário Mário Shows da Câmara Municipal de São José dos Campos. Daqui a pouco terá início a 66ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura. E como vocês que já nos acompanham já sabem, as sessões plenárias acontecem 2 vezes por semana. E os nossos vereadores se reúnem sempre às terças e quintas-feiras, a partir das 17h30. Na sessão ordinária de terça-feira, como é o caso desta noite, a discussão ocorre em torno da votação de requerimentos e indicações. Tem também o ponto alto da sessão, é o pinga-fogo. É o momento em que os 21 vereadores falam e discursam a respeito dos principais assuntos em pauta na cidade. E tudo o que acontece durante a sessão plenária, você pode acompanhar em tempo real por meio das redes sociais. A Câmara está presente no Facebook e no Twitter. A nossa equipe de comunicação publica fotos dos principais momentos e também trechos dos discursos dos parlamentares. Acesse facebook.com/Câmara SJC. Também estamos presentes no Twitter. Seja um seguidor do perfil @Câmara_SJC e acompanhe todas as novidades do Legislativo. Os programas e as reportagens produzidas pela equipe de jornalismo da TV Câmara também podem ser acompanhados no nosso canal no YouTube. Você pode rever em nossos programas com os debates do Cidade em Foco, as entrevistas com personalidades no programa Com a Palavra e com os vereadores no Visão Parlamentar. E para oferecer mais transparência, as audiências públicas, seminários e sessões ordinárias e solenes também estão disponíveis para você assistir quando quiser. Daqui a pouco, então, a 66ª sessão ordinária. É a Câmara de São José mais participativa, mais perto da população. Convoco a senhora secretária, vereadora Juliana Fraga, para fazer verificação de presença. Estão presentes, senhora presidenta, os vereadores Amélia Naomi, Dr. Roniel, Shakespeare Carvalho, Willis, professor Calazans Camargo, Luiz Mota, Santos Neves, Dilermando Dier, Wagner Balieiro, Juliana Fraga, Roberto Deleven, Walter Hayashi, Rogério Ciborgue, Petite da Farmácia Comunitária, Robertinho da Padaria, Carlinhos Tchaca e Dulce Rita. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, e lembrando que todo o poder emana do povo, declara aberta a 66ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura. Informa a todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma simbólica. Passaremos ao processo de pinga-fogo. Primeiro inscrito, vereador Willis. Boa noite a todos, a todas, à mesa diretora, ao público presente nesta casa, pessoal da galeria, pessoal em casa, boa noite a todos. Gostaria primeiramente de pedir ao Manfredini para colocar aí para mim. Já pode passar para a segunda imagem? Hoje é dia de comemorarmos antecipadamente o dia de Santa Cecília, a padroeira dos músicos. No dia 22 de novembro, vamos comemorar o Dia do Músico. Esta data é consagrada a Santa Cecília, padroeira internacional dos músicos. Esta santa é a quem os católicos brasileiros dedicam fervorosa devoção. A santa, de nobre família italiana, é consagrada como virgem, que declarou seu voto de castidade a Cristo. Sem seu conhecimento, ela foi prometida pelos pais em casamento a um nobre jovem de nome Valeriano. No dia das núpcias, Cecília cantava em seu coração o hino da pureza e declarou a Valeriano, ainda pagão, como ela pertencia totalmente a Deus e que um anjo guardava sua virgindade consagrada. Valeriano respondeu que acreditaria se visse o anjo. Então Cecília o apresentou ao Papa Urbano
para que o preparasse ao batismo. Deste encontro resultou a conversão de Valeriano, que recebeu o batismo e pôde, assim, ver o anjo ao lado de Cecília. O anjo segurava nas mãos 2 coroas de flores, simbolizando o martírio, que em breve devia glorificar Cecília e Valeriano. Tibúrcio, irmão de Valeriano, quis igualmente receber o batismo. Pouco depois, acusados de cristãos ante o prefeito da cidade, negaram-se a receber o certificado de ter sacrificado aos deuses, mediante dinheiro. Foram então decapitados. 5 meses depois, Cecília era condenada à morte, por asfixia no quarto de banho superaquecido, mas seu corpo foi encontrado ainda vivo. Um golpe de espada deu fim àquela santa existência. O Papa Urbano mandou recolher seu corpo e depositá-lo nas catacumbas de São Calixto, bem perto da cripta dos papas. Devia ter sido o ano de 225. Mais tarde, foi transportado para a basílica dedicada a Santa Cecília, sobre a antiga casa dos sicilianos, no Trastevere. O ofício da missa desta santa traz como antífona um tópico das atas do martírios da santa, no qual diz que, no dia do casamento, ouvindo os sons dos instrumentos musicais, ter elevado o coração a Deus nessas piedosas aspirações. Senhor, guardai sem mancha meu corpo e minha alma, para que não seja confundida. Daí a tradição que se Cecília tocasse a harpa, merecendo ser declarada padroeira dos músicos. De fato, os artistas da Renascença representam Santa Cecília com um instrumento musical nas mãos, e músicos e cantores a celebram como sua protetora. Assim fica aqui a homenagem e a lembrança da santa padroeira dos músicos, principalmente aqui em nosso país. Mas, senhores e senhoras vereadoras, eu queria também fazer uma apresentação ainda, que me sobra tempo, de alguns dos trabalhos que nós estamos realizando em nossa região, né, na região norte, onde eu resido, mas também em outras regiões, vereador Ciborgue, aproveitando dar boas-vindas ao vereador Wagner Balheiro, o retorno. Bom, Manfra, obrigado. Deixa eu dar uma viradinha aqui, gente. Bom, aqui, já agradecendo antemão ao Barão da SSM, Secretaria de Serviços Municipais, é uma capina e limpeza na Vila Bel e Vila São Paulo. O trabalho já foi realizado na Vila São Paulo e na Vila Bel, e a comunidade está contente com isso. Porém, tanto a Vila São Paulo quanto a Vila Bel merecem uma atenção mais especial e necessitam de vários outros trabalhos. Aí é uma das fotos, né? Hoje, na correria, eu queria selecionar mais fotos, mas realmente a gente está trabalhando com essa causa animal. Estamos inaugurando agora, recentemente, o nosso gabinete itinerante somente sobre esta causa e defendendo os animais de nossa cidade. Bom, aqui nós vamos realizar no dia 14 de dezembro, e já comunicando a todas as pessoas que defendem esta causa, né, sobre uma primeira caminhada de conscientização, que vai sair daqui do centro da cidade mesmo, e vai até, da Praça Afonso Pena, na verdade, até o parque da cidade, onde serão realizadas palestras, e enfim, né, para que seja realmente feita essa economia tão necessária de água, principalmente em nossa cidade, São José dos Campos. Pode passar. Essa aí foi a capela de São Miguel,
Fica um agradecimento aqui especial também à Fundação Cultural, na pessoa do senhor Alcemir, presidente da Fundação, a reforma da Capela São Miguel, que fica aqui também no centro da cidade, no Largo São Miguel. Aqui ao lado, volta um pouquinho, por favor, Manfro, a cópia do documento, né, provando que realmente foi feita a solicitação através do nosso gabinete. Pode passar? Aqui, alguns dos pedidos nossos também em relação à lombofaixa. Esta foi uma implementação de lombofaixa em frente à entrada da escola Professora Lourdes Maria, no Jardim Colonial. Pode passar? Bom, aqui são árvores caídas nas ruas do bairro de Santana. Esta foto, inclusive, é da Praça Santa Cruz. Também fica um agradecimento também, mais uma vez, ao Barão por nos atender tão rapidamente quando nós solicitamos. Pode passar? Uma feira de artesanato que iniciará no início de fevereiro do ano que vem. Pode passar rapidinho, estourando o nosso tempo. Isso aqui é muito importante, esse trabalho. Foi um campeonato de bocha para pessoas com deficiência, onde eu estive presente, e é um esporte que nós realmente estamos apoiando, desde o início, onde estiveram presentes 2 campeões mundiais. Um abraço para o Zezinho Guardia, que é um dos coordenadores. Visita da Escola Despertar, né, onde eu contei um pouco da minha infância, a cada uma dessas crianças, obrigado pela visita. Esse é um dos trabalhos sociais. Né? Eu selecionei esta foto pelo seguinte, vejam bem, eu fico aqui o obrigado a Socorrinha Santos, que doou a cadeira, um obrigado ao Gustavo Nogueira, que buscou a cadeira para nós e comprou tinta para pintar a cadeira, um obrigado especial ao Dauri e ao Alessandro por ter lavado e pintado a cadeira com a tinta que o Gustavo comprou, e obrigado à Mônica, que levou a cadeira de rodas para a vovó Alacoque, moradora do Alto de Santana. Pode passar. Aqui também mais doações de cadeira de roda. Essas doações não são feitas pelo vereador, mas sim pessoas que nos procuram quando tem cadeiras de rodas disponíveis em casa, sem estar usando, elas nos doam e a gente repassa por tempo indeterminado para as pessoas que estão precisando. Abraço para a Marta. Daniel, olha para vocês verem que bacana isso. Daniel, ele mora no Frei Galvão. Também essa cadeira foi doada, né, pela Simone da Vila Paiva, e bacana que ali junto do Daniel, que é deficiente físico, está o John Leno, conhecido nosso, deficiente visual. Pode passar? A Socorrinho, que é essa senhora, avó da Érica, nós fizemos uma campanha através do Facebook e doamos essa cadeira especial para a Érica, então ela veio até o nosso gabinete agradecer pelo trabalho que realizamos. Pode passar? Bom, eu queria convidar a todos, desde já, para o dia 21 de dezembro, porque todos os anos nós fazemos recital de Natal do grupo de violões. Esta é uma foto do recital de Natal na igreja matriz do centro da cidade, do ano passado. Mais uma. E também fazemos todos os anos a campanha do brinquedo. Ali está errado, a gente já está na 5ª edição, e o ano passado nós arrecadamos mais de 3.000 brinquedos e levamos brinquedos na época de Natal a 9 bairros carentes de São José dos Campos. Obrigado. Vereador Ciborgue, pelo prazo de 5 minutos. Nobre presidente, boa noite. Eu gostaria, se possível, pedir os 5 minutos também de liderança, caso o nosso tempo exceda. Por gentileza. Pode ser, presidente? Então tá ok. Primeiramente, boa noite aos vereadores, público presente, telespectadores e imprensa aqui em nossa casa. Uma boa noite especial ao Jornal Vale, né? O repórter Lauro aqui, como sempre, marcando presença aqui. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouco, nessa noite, respeito sobre o evento que ocorrerá amanhã de manhã,
Agenda Ambiental na Administração Pública, a A3P, que ocorrerá amanhã no Centro de Educação Empreendedora, o CEDEMP. Oficialmente, é um curso sobre sustentabilidade na administração pública. Muito bom, mas o que gostaria de chamar a atenção mesmo é quanto à oficialização da adesão da Prefeitura de São José dos Campos. Ou seja, nossa cidade, a A3P, que é a Agenda Ambiental na Administração Pública. Para informação, a A3P é um programa proposto pelo Ministério do Meio Ambiente para promover a responsabilidade socioambiental e inserir critérios de sustentabilidade nas atividades da administração pública. E, no nosso entender, é um marco em nossa cidade, pois, além de propor soluções para minimizar os impactos socioambientais das atividades públicas, norteará as decisões da Prefeitura quanto à gestão sustentável de nossa cidade, em todos os setores, e também nas atividades cotidianas da Prefeitura. A A3P tem como principais diretrizes a gestão de resíduos, licitação sustentável, qualidade de vida no ambiente de trabalho, que isso é muito importante, cuidar das pessoas, se preocupar com as pessoas, sensibilização de capacitação dos servidores, uso racional dos recursos. Nós estamos aí hoje com problema sério de água, problema sério de papel, nós que nos preocupamos muito com isso, então, o uso racional dos recursos, vereador Willis, e também construções sustentáveis. Nós temos que mudar muitas construções aí. Nosso município apresentará um plano de trabalho para execução de etapas, que envolve a criação de uma comissão gestora, a realização de um diagnóstico socioambiental com a participação dos servidores públicos, a elaboração de um plano de ações estratégicas e a definição da metodologia para a mensuração do desempenho em um sistema de avaliação periódico. Isso que é importante, essa avaliação terá que ser periódica. Um passo muito importante para a nossa cidade, no que tange à agenda ambiental, e principalmente após o relatório da ONU e do painel intergovernamental para a mudança climática, o IPCC, um documento de 40 páginas que resume o trabalho de mais de 800 cientistas e diz que o aquecimento global está causando mais ondas extremas de calor e chuvas intensas. Então, eu gostaria aqui de dar os parabéns à Secretaria do Meio Ambiente por esse importantíssimo passo. Se Deus quiser, amanhã estaremos presentes lá no lançamento. Aproveitando o ensejo, fiquei muito feliz quando meu amigo Marcelo, do IEPA, me ligou semana passada, que começou a fazer no parque, o mapeamento dos animais silvestres. A nossa maior reserva verde urbana, o Parque da Cidade Roberto Boulevard, estará sofrendo um inédito levantamento, onde serão mapeados os animais silvestres que ali vivem. Isso é uma reivindicação antiga do Partido Verde, dos ambientalistas e dos protetores dos animais. Iniciou agora em outubro, junto com o IEPA, o Instituto Ecológico de Proteção aos Animais. Este levantamento, vereadores, deverá durar em torno de 1 ano, com o apoio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Os registros serão feitos através de 6 câmeras fotográficas, conhecidas como armadilhas fotográficas, instaladas em pontos estratégicos. Fotos que já registraram a presença de jaguatirica, paca, cachorro do mato, o lobo-leão-guará, entre outros animais. Segundo Marcelo Godoy, presidente do IEPA, o registro da presença de animais em extinção está sendo uma grata surpresa. A Secretaria do Meio Ambiente, após este encarte, deverá editar uma cartilha e um livreto com a descrição da fauna do parque. É importante que a população e os frequentadores do parque saibam mais que temos animais e quais que habitam ali e colaborem com a preservação, disse o meu amigo Marcelo do IEPA. E o próximo passo
após o mapeamento ali do parque, será o mapeamento municipal do nosso Parque Municipal Augusto Rusch, conhecido como Horto Municipal. Uma notícia também que me deixa triste e, ao mesmo tempo, preocupado, que esse vereador, desde o início do mandato, tem cobrado isso incansavelmente da Bandeirantes, da EDP Bandeirantes e também da Secretaria de Obras. Nós estamos temendo para o ano de 2015, porque várias lâmpadas da cidade continuam apagadas. Lâmpadas que munícipes ligam no 156, ligam no EDP Bandeirantes, e a burocracia continua. Que para você ligar na EDP Bandeirantes, no 0800 da EDP Bandeirantes, vereadores, principalmente o vereador Willis, quando você liga, eles pedem o número da sua inscrição, qual o número do registro, qual o número do RGI, qual o número do seu RG, número de CPF, vai pedir tudo. Até número de título de eleitor daqui a pouco vão estar pedindo. Não, e não atende. Não atende. Você fica ouvindo aquela musiquinha, que nós já colocamos isso, já questionamos, incansavelmente ali, gastando o celular, gastando o telefone fixo, gastando tempo, que hoje o tempo é precioso, e não dá retorno. E por que eu fico falando a respeito da iluminação de nossa cidade? Quando não tem iluminação, em vários pontos que não tem, a Polícia Militar tem questionado. A onda de assalto em São José tem aumentado. E estamos no final de ano, numa época onde as pessoas estão andando, caminhando, horário noturno agora, que escurece mais tarde, as pessoas estão nas ruas e a Polícia Militar questionando. Várias lâmpadas queimadas em nossa cidade. Por que eu fico preocupado? 2015 está chegando, e a partir de janeiro de 2015, e se não tiver ainda nenhum outro acordo, nada, algum pronunciamento aí de prorrogação, a responsabilidade pelas redes de iluminação pública será da nossa Prefeitura de São José dos Campos. Vamos pegar um abacaxi enorme, enorme, tenho cobrado isso constantemente do prefeito Carlinhos, que tem ouvido e tem questionado, tenho cobrado isso do Renê, que a minha preocupação vai ser o atendimento, que a Bandeirantes não tem perna. Nós hoje na Prefeitura não temos condições de pagar hora extra para os funcionários, nós não sabemos de que maneira se vai ser terceirizado ou não. Isso me preocupa muito, me preocupa, porque a Bandeirantes não tem atendido a troca de lâmpada, não tem colocado lâmpadas de LED na cidade e não tem clareado algumas. Tem bairros que a gente cansa de pedir para colocar o braço e levar a iluminação, a Bandeirantes não leva. A Bandeirantes, toda hora fica, temos que aguardar, isso aí vai vir para a Prefeitura. Mas o que a gente quer falar? Que as lâmpadas, a manutenção de postes, lâmpadas e reatores, passará a ser das prefeituras, conforme a Resolução Normativa 414 de 2010 da ANEEL. As transferências desses ativos para as prefeituras só poderão ser feitas após as concessionárias verificarem e corrigirem as possíveis falhas e substituições dos equipamentos danificados. A Bandeirantes não atende até hoje. Aí, na hora que chegar dia 1º de janeiro, vai passar tudo o que está de errado para São José dos Campos. Nós estamos cobrando várias lâmpadas em São José dos Campos. Eu já coloquei isso, falei para o Renê, já liguei para o próprio Bandeirantes e falei, se quiser, eu estou à disposição para a gente passear na cidade e andar, que eu tenho certeza que aqui, se vier conversar com os 21 vereadores, cada um vai ter inúmeras lâmpadas que estão queimadas aí na cidade. E essa resolução, ela já foi prorrogada por 2 vezes, a pedido das prefeituras de todo o país, incluindo o interior paulista. Tem prefeitura que já está preparada e tem prefeitura que não está preparada. Segundo a Frente Nacional dos Prefeitos, o gasto médio por ponto de luz pelas concessionárias é de R$ 1,50. Isso matéria que saiu na imprensa. As prefeituras assumindo este custo, com empresas terceirizadas, o custo passaria a ser de R$ 12, de R$ 1,50 para 12, por ponto de luz, hein? E se as prefeituras utilizassem equipes próprias, o valor passaria a ser R$ 24 por ponto.
de 1,50 para 12 e de 12 para 24. Prefeitos do interior paulista estão se mobilizando para, mais uma vez, adiar a resolução da ANEEL. Vamos aguardar, né? Segundo nota, a Secretaria de Obras informa que está finalizando o edital para a contratação da empresa para execução de manutenção de rede elétrica. Eu espero que não seja a mesma empresa que presta o serviço para Bandeirantes, né? Porque a empresa que faz serviço para Bandeirantes, ela deixa a desejar. Então, só espero que não seja a mesma. Para encerrar, nobre presidente e demais vereadores e público presente, e também público que nos assiste pela TV Câmara, eu gostaria de falar que amanhã, quarta-feira, e toda quarta tem feira noturna em São José dos Campos. E amanhã inicia a promoção do Natal na feira noturna, que, como já sabemos, acontece todas as quarta-feiras, ao lado do Parque da Cidade. E vai sortear cestas personalizadas de Natal. Para participar, basta comprar em qualquer uma das 30 barracas que fazem parte da feira noturna. Serão sorteadas cestas natalinas com os respectivos produtos vendidos e comercializados na feira noturna. Então, lembrando que a partir de amanhã começa a promoção, quem comprar lá vai estar. É uma promoção da Associação dos Feirantes, inclusive ali dos feirantes da feira noturna. E não deixaria, né, de passar em branco. No domingo estivemos no Martins Pereira, o presidente Amélia estava lá, o vereador Calazans também, o próprio prefeito Carlinhos Almeida. A vitória, vereadora Dulce Rita, do nosso time de futebol de campo feminino, que brilhantemente representou a nossa cidade e venceu de 5-1 o time de Caracas da Venezuela, se tornando tricampeão da Libertadores. Então, quero aqui deixar meus parabéns ao time de São José dos Campos, à população de São José dos Campos, nobre vereador Petit, que onde tinha mais de 9 mil pessoas lá no estádio. Há muito tempo a gente não viu um público presente num jogo, que infelizmente o time de São José, né, o masculino, nós não temos. Mas como é gostoso, né? Você vê público presente no basquete, vê público presente no vôlei, vê público presente lá no futebol e a população usufruindo desses bens que tem em São José dos Campos. Então, muito obrigado, nobre presidente Amélia Naomi, e estamos de olho na EDP Bandeirantes. Continuamos de olho e a iluminação, nosso gabinete está à disposição, população, por Facebook e pelo nosso site. Estamos aguardando mais pessoas que têm reivindicado e têm nos colocado e alertado a respeito dos postes das lâmpadas queimadas em São José dos Campos. Muito obrigado. Vereador Calazans Camargo. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, vocês que nos assistem aqui, aqui diretamente na Câmara, também em casa através da TV Câmara. Queria aí, inicialmente, saudar o nosso colega Wagner Balieiro, que está voltando aqui às atividades na Câmara de São José dos Campos. Você que é um vereador combativo, vereador tão capacitado aí. Bem-vindo aí novamente à casa. Também o colega Santos Neves conosco aqui, na Câmara também. Eu queria trazer aqui, complementar, inclusive, as falas do vereador Ciborgue, cumprimentando aqui a equipe de São José dos Campos de futebol feminino. Fez uma campanha muito importante da Libertadores Feminina, sagrando-se aí tricampeã desse evento internacional. É a segunda vez que São José dos Campos cedia esse evento, o futebol de campo feminino, a Copa Libertadores Feminina. E as atletas fizeram um trabalho brilhante, toda a comissão técnica também, parabéns. Fiquei muito contente em ver o Martins Pereira lotado, muita gente assistindo o jogo, a estrutura que foi reformada, totalmente reformada, recebendo a população, todos comentando, todos gostando de estar usufruindo daquele espaço que tornou-se uma arena multiuso. Também queria aqui informar aos colegas vereadores, convidar a todos, amanhã, a partir das 18 horas,
teremos uma homenagem aqui na Câmara do projeto Faixa Preta. É um projeto que nós instituímos aqui em São José dos Campos, com o objetivo de fomento aos judocas portadores da faixa marrom, que se graduassem à faixa preta nos exames da Federação Paulista e Confederação Brasileira. Como esses exames envolvem uma série de cursos obrigatórios, tem todo um cronograma, toda uma regulamentação, nós fizemos a orientação desses praticantes aqui de São José dos Campos, atletas que estão há muitos anos já portando a faixa marrom e sonhavam com a faixa preta, e conseguimos formar nos exames, algumas semanas atrás, 16 judocas. E amanhã faremos uma homenagem a esses atletas e aos coordenadores desse projeto. Também, nesse final de semana, começa os Jogos Abertos do Interior em Bauru. Esses jogos ele teve ameaçado devido ao problema hídrico aí, a essa questão hídrica de seca no estado de São Paulo, mas com as últimas chuvas foi confirmada a realização dos Jogos Abertos em Bauru, e São José dos Campos vai com força total, com muita chance de ser a campeã, está na briga aí pelas primeiras posições dos Jogos Abertos do Interior. Então vamos torcer muito pelas nossas equipes, várias equipes de São José dos Campos, que recebem o apoio do FADEMP, da Prefeitura Municipal, estarão lá representando a nossa cidade. Também queria estar aqui, nós vamos passar daqui a pouquinho aqui sobre o Grand Prix de Judô, que ocorreu nesse último final de semana. Queria ressaltar a participação da equipe de São José dos Campos. O Grand Prix é um evento nacional, é um Grand Prix interclubes. 8 equipes foram selecionadas durante o ano. A Secretaria Municipal de Esportes São José dos Campos representou São José dos Campos no SESI, estava entre as 8 equipes, ficou em 7º lugar. Uma equipe composta somente de atletas formadas nas escolinhas de base de São José dos Campos. Poderíamos ter ficado ali em posições melhores, faltou um pouco de experiência, são atletas novas, mas competimos com as melhores equipes do Brasil, inclusive equipes que muitos atletas contratadas, muitas atletas medalhistas olímpicas participando, inclusive atletas internacionais, campeã olímpica americana, campeã olímpica cubana, participaram desse evento. O mais importante, é um evento que veio para São José dos Campos, uma subvenção muito pequena, um evento que ficou para a cidade. Praticamente toda a subvenção desse evento veio da Confederação Brasileira de Judô, uma parceria muito importante que nós conseguimos viabilizar e trazer aqui para o SESI São José dos Campos. Recebemos muitas pessoas de toda a região prestigiando esse evento, e foi um evento de primeira qualidade. Eu pedi aí para o Manfra que passe para a gente aí, então, as imagens da Libertadores Feminina e do Grand Prix. Vai pelo céu do Brasil, vai nesse azul de anil, águia do vale voou, buscando com suas garras mais um gol. Gol! Vai, glorioso esquadrão, vai, o grande campeão, mostrar a todo o Brasil o que é a sua força e garra, ó grande São José. Você sempre será orgulho do país, contigo São José, me sinto tão feliz. Nasceu para vitórias, és nato campeão, orgulho da cidade e de toda a nação. Águia do Vale. Melhor o passe, vem muito pra finalização, precisa acertar isso daí. Trabalho? Bastante. É? Bastante, mas estamos forte. Valeu. O vale voou, buscando com suas garras mais um gol. Gol! Vai, glorioso esquadrão, vai, o grande campeão, mostrar a todo o Brasil o que é a sua força e garra, ó grande São José. Você sempre será orgulho do país, contigo São José, me sinto tão feliz. Nasceu para vitórias, és nato campeão,
orgulho da cidade e de toda a nação. Águia do Vale eu sei, ter as vitórias mil, irá sobrevoar. Formiga, faz um balanço dessa campanha. A gente está desde o início de janeiro treinando, jogando. E quando você chega no final de ano desse, você praticamente está estourada. E esse campeonato a gente sabia que a gente tinha que estar superando a cada minuto, um ajudando a outra. Então o que eu acho que mais prevaleceu para esse grupo foi isso, a superação, a união e a vontade de cada um ganhar esse título, que a gente estava merecendo também. Em primeiro lugar, que a cidade de São José dos Campos está de parabéns por acolher um dos eventos esportivos mais importantes do mundo, ter o clube da cidade tricampeão, ou seja, pela terceira vez o São José alcança esse torneio, ultrapassando o Santos, que ganhou 2 vezes a Copa Libertadores de Futebol Feminino, e acho que com esse belo estádio a cidade se credencia para receber outros eventos esportivos de grande porte. Prefeito, mais um gol de placa, um excelente evento, comentário geral dos organizadores, um público até recorde para esse evento feminino. Faça suas considerações sobre essa grande conquista, prefeito. Olha, Calazans, estou muito contente, agradeço muito seu apoio, o apoio da cidade. Nós estamos fazendo aqui o 2º evento internacional no nosso Martins Pereira novo, né, mais moderno, mais bonito, mais confortável, mais seguro e com sucesso total. E para nossa alegria, nossas meninas aqui não fizeram feio, né? Ganharam o jogo com essa goleada maravilhosa que consolida esse trabalho do futebol feminino aqui em São José. Parabéns, que certamente aí você é um dos grandes responsáveis por essa conquista do esporte de São José dos Campos, essa grande reforma transformando aqui numa arena multiuso de primeira linha. Grande abraço, prefeito. Um abraço. O último evento desse nível técnico, Rob Nelson, que tivemos aqui em São José dos Campos, foi em 1987, o Campeonato Brasileiro Sênior. 1987, faz bastante tempo. O Grand Prix Nacional Feminino Interclubes, realizado no último fim de semana no SESI de São José dos Campos, foi disputado por 8 equipes pré-selecionadas. Entre elas, a da Secretaria Municipal de Esportes de São José dos Campos, que se classificou em 7º lugar na competição. A equipe joseense foi composta por atletas formadas pelas escolinhas de iniciação da cidade, mantida pela Prefeitura, com destaque para Claudirene César, a Preta, que faz parte da seleção brasileira. Este importante evento recoloca nossa cidade como sede no cenário competitivo de alto nível da modalidade, uma vez que o último evento deste porte foi o Campeonato Brasileiro Sênior, realizado em 1987 no Tênis Clube. Boa noite a todos, Deus abençoe, muito obrigado. Vereador Santos Neves, nós pode falar de 5 ou 10 minutos se falar pelo partido. Queria cumprimentar todas as jogadoras do futebol feminino que foram campeãs. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, presentes aqui na nossa galeria e telespectadores que nos acompanham através da TV Câmara. Nós queremos cumprimentar o vereador Wagner, que retorna à casa na noite de hoje. E aproveitando essa oportunidade que assumo dessa noite no lugar da vereadora Renata Paiva, nós gostaríamos de estar registrando algumas das indicações e reivindicações que nós protocolamos na casa no dia de hoje, em atendimento aos munícipes que nos procuram para que as suas petições sejam
atendidas. Eu ouvi o vereador Ciborgue aqui falando a respeito da EDP Bandeirantes. Realmente nos causa, de certa forma, até indignação no tocante como a Bandeirante vem tratando a nossa cidade. No Jardim Morumbi, um bairro com 30 anos, nós ainda temos postes de madeira instalados nas ruas do Jardim Morumbi, vereador Calazans. A vergonha. Desde que, quando nós estávamos nessa casa, nós já cobrávamos providência por parte da Bandeirante. Quero, inclusive, aproveitar a presença de alguns secretários, secretário de governo, Marco Aurélio, o Marcelo, e pedir que a prefeitura possa fazer pressão junto à Bandeirante para que ela possa tratar melhor o munícipe de São José dos Campos. Nós estamos com um problema sério também junto à Bandeirante, que é no tocante a uma casa de recuperação, um centro, um desafio jovem que nós temos na região leste da cidade, e nós estamos já quase 2 anos lutando para levar energia até aquele local. É uma obra sem fins lucrativos, um trabalho árduo que é tirar o dependente químico da rua, mas infelizmente a Bandeirante ainda não se sensibilizou no tocante, vereador Willis, fazer a ligação da energia. Nós vamos ter que fazer ali uma composição, um rateio com alguns proprietários de chácaras para levarmos essa energia para que aquelas pessoas que estão ali em tratamento, aqueles alunos que estão ali internados, eles possam permanecer ali. Estamos com energia emprestada de um proprietário. Então, eu estou registrando aqui, na tarde de hoje, o nosso repúdio, a nossa indignação no tocante ao atendimento da Bandeirante na nossa cidade. Nós protocolamos também o pedido, e já aproveito os secretários presentes, para que possa, com urgência, fazer ali no entorno do centro comunitário a calçada. Parte da manhã, parte da tarde. Muita gente caminha ali e muitos têm, inclusive, tido torção no pé, porque nós não temos uma calçada adequada. Eu estou pedindo aos secretários para que possa estar nos atendendo ali, que é pedido da comunidade. Também reivindicando na noite de hoje, através de indicações, a questão do ônibus. Vereador Wagner, nós estamos pedindo para que Vossa Excelência possa intervir junto ao Marcelo, tocante aos ônibus no Jardim Morumbi. Está faltando ônibus ali, principalmente no horário de pico. Então, estou fazendo esse apelo para que a Prefeitura possa fazer gestão junto às empresas de ônibus para que nós possamos ter o melhor atendimento ali no Jardim Morumbi e região sul de uma forma geral. Nós estamos também cobrando, tivemos uma reunião recentemente lá com alguns secretários, no tocante a creches. Existem muitas mães necessitando trabalhar e há necessidade de ter um local para deixar os seus filhos para trabalhar, prefeita Dulce Rita. Então, há necessidade da construção de mais creche para o atendimento daquelas mães. Estamos reivindicando também troca dos pontos de ônibus. Há necessidade que seja feita a troca dos pontos de ônibus, como esses pontos de ônibus que nós temos aqui, mas nos bairros centrais. Nós ainda temos aquele ponto de ônibus coberto por aquela telha de amianto, muitas quebradas, quando chove as pessoas molham e esquentam muito no calor. Então, nós estamos cobrando. Mas eu queria usar mais o meu tempo aqui para falar a respeito de algo terrível que nós temos acompanhado de perto, porque já estamos há alguns anos executando esse trabalho social no tocante à velocidade com que a droga ela está entrando no seio da sociedade.
porta das escolas, vereador, sempre nós temos ali traficantes negociando drogas dentro das próprias escolas. Se nós pegarmos os nossos bairros, e hoje não tem mais classe C, B, A, não. Hoje todos os segmentos da sociedade. O vereador ele está dizendo que até na porta das igrejas. Então nós estamos precisando, o prefeito Carlinhos tem um trabalho aí junto a algumas clínicas de recuperação para que pessoas possam ser encaminhadas para lá. Mas eu acho que tem que ser um esforço conjunto das 3 esferas governamentais, o município, o Estado e também a União. Porque muitos lares estão sendo destruídos. Vereador Calazans, nesse exato momento, enquanto estamos aqui, existem várias mães, esposas, circulando pela cidade, nas biqueiras da vida, embaixo de viadutos, nos guetos, procurando familiares, porque já está comprovado de que a droga é uma doença. Se você tiver contato com um dependente químico, você vai ver que aquela pessoa é uma boa pessoa. Eles não vigiaram, experimentaram pela primeira vez e se tornaram dependentes químicos. E a partir do momento que eles se tornam dependente químico, nós precisamos fazermos alguma coisa. O Poder Legislativo de São José dos Campos precisa fazer alguma coisa. Nós precisamos nos unirmos para que nós possamos reduzir, diminuir. Nós temos visitado o centro da cidade nas madrugadas, e se você for embaixo das marquises, não só do centro da cidade, mas se você for em Santana, no Satélite, vários bairros, você vai se deparar com pessoas dormindo, enrolado em papelão, em plástico, embaixo de marquise. Você tem uma noção, nós tiramos outro dia um piloto de avião, dependente químico, pessoa que era bem de vida, ele entrou em uma Cracolândia, lá ele deixou uma caminhonete S10, ele vendeu casa, quer dizer, tudo foi consumido na droga dentro de 15 dias. Então é um problema sério que a sociedade enfrenta, vereador Shakespeare, que nós verdadeiramente precisamos fazermos algo, e algo urgente. Nós precisamos cobrar do governo do Estado, para que nós possamos termos um investimento maior e humanizar esse trabalho. Volto a dizer, se você sentar com um dependente químico e você for ouvir a história dele, você vai perceber de que ele é uma boa pessoa. Ele chega para você e fala, eu não tenho força para voltar, eu quero sair, eu quero parar de fumar o crack, de tomar cachaça ou cheirar cocaína, mas eu não consigo sair. Então há necessidade de que alguém chegue e estenda a mão, falar, estamos juntos, vamos sair, vereadora Dulce Rita. Então, estou aqui registrando nos anais dessa casa a necessidade, vereadora Amélia, presidente do Legislativo, de nós unirmos esforços no tocante a essa epidemia mundial, que é a questão das drogas. E como nós legislamos no município, eu estou falando a respeito do nosso município de São José dos Campos, que é uma cidade maravilhosa, é uma cidade pujante, uma cidade rica, e eu entendo de que, se cada um fizer um pouquinho, nós estaremos reduzindo esse trabalho sério que muitas e muitas famílias calazans estão enfrentando no dia a dia. Era esse o nosso registro na noite de hoje, e eu agradeço a oportunidade. Vereador Roniel, no prazo de 5 ou 10 minutos pela liderança, queria registrar a presença
do João Cunha, o alemão, diretor das Relações Comunitárias, Marcelo Ribeiro, assessor das Relações Comunitárias, e do secretário de Relações Legislativas, e o secretário de Governo, o Marco Aurélio, presentes, e o presidente do Partido dos Trabalhadores, Giba Ribeira. Com a palavra. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigado. 5 minutos aí sobra, a gente habitualmente é muito rápido. Vamos começar, inclusive, saudando aqui a presença, no retorno do vereador Wagner, que, sem dúvida, essa casa sempre foi dele, nunca deixou de ser. Inclusive, aproveitando pessoalmente, eu quero agradecer ao Wagner, enquanto secretário de administração, me ajudou a concluir uma emenda, né, que a gente levou lá para o Campo São José, a urbanização de 2 vielas, que demoraram lá um tempo maior. Mas eu queria aproveitar a sua ajuda e a sua presença, Wagner. Tem um projetinho lá que os caras fizeram, muito bonito, que dá uma viela que dá acesso ao UBS, só que não tem acessibilidade, né? Eu até comentei, se o Willis for lá, ele não vai gostar muito não, porque ele não tem acessibilidade nenhuma. É uma rampa, dá para se fazer alguns trabalhos. Eu acho que provavelmente quem desenvolveu o projeto foi um engenheiro. A tendência do engenheiro é fazer um projetinho bem quadradinho. Mas ali, se não me falha a memória, existe legislação que obriga todo mundo, ou qualquer projeto público, a prever a acessibilidade. Eu acho que isso é importante. Mas, basicamente, hoje eu estou aqui nesse microfone para falar de uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer, que nesse final de semana veio a falecer. Eu tive o prazer de conhecer o professor doutor Adibes Domingo Jatene. Trabalhei com ele no Instituto Coração, na época eu era enfermeiro, tive o prazer de trabalhar com ele nas primeiras equipes de transplante que ele desenvolveu à época no Instituto do Coração. Sem dúvida nenhuma, eu tinha muita gente que o conhecia como paciente, como funcionário, como amigo, e todos eram quase unânimes em dizer, e não é porque ele morreu não, é porque ele realmente era uma entidade, era um cara totalmente diferenciado, era uma pessoa, um profissional de primeiríssimo gabarito, tanto era de primeiríssimo gabarito, que ele desenvolveu uma técnica cirúrgica para corrigir uma patologia da infância chamada tetralogia de Fallot, que recebe o nome dele. Foi a primeira, essa técnica foi desenvolvida na década de final de 70, começo de 80. Até então, para se corrigir essa patologia, você tinha que fazer 4 cirurgias, iniciando pela Blalock-Townsend, e uma série de outras. Ele conseguiu, num tempo cirúrgico, fazer a correção total da tetralogia de Fallot, né, uma patologia que envolve 4 problemas no coração. Ele resolveu num tempo só, coisa que ninguém tinha coragem, mas também não tinha técnica e não tinha a mão para fazer, e ele conseguiu desenvolver essa técnica. E até hoje, né, eu tive o prazer de conhecê-lo, e ele chegou a brincar uma vez conosco numa reunião e falava, a técnica que ele desenvolveu, o cara que melhor sabia operar era um francês. Ele mesmo não tinha a habilidade que aquele francês tinha para desenvolver a técnica dele mesmo que tinha feito. Eu conhecia ele, conheci alguns dos filhos que fizeram medicina e trabalharam no Instituto Coração. E, de antemão, já quero deixar pedido à mesa aqui esse minuto de silêncio para alguém que mereceu. Eu tive o prazer de conhecer esse jovem, esse senhor, esse médico, esse profissional, como também do Gilson Carvalho, que, além de tudo, me deu aula. Quer dizer, eu tenho o prazer de conhecer verdadeiros fenômenos dentro da área, e isso me deixa muito contente. Me dá, na mesma intensidade que me entristeceu no final de semana, eu, conversando com alguns amigos, até colegas de turma, todos eles foram unânimes em dizer que eu também teria de ficar chateado, porque a gente conviveu um pouco mais, foram 3 anos trabalhando no Instituto Coração. Tá. Por favor, doutora. Só completando a isso que você conheceu, eu conheci ele já não como professor médico, mas como ministro, que fizemos diversas conversas da implantação do CPMF para o SUS, e que veio inaugurar o Hospital Municipal, ainda como ministro, prestigiando a nossa cidade. Doutora, muito bem lembrado, eu estava lá naquele dia também, é verdade, a gente estava no plantão, e quando o professor Adib veio inaugurar o Hospital Municipal, uma parte, hoje já é o dobro daquilo, né, mas veio inaugurar, foi uma bela lembrança, doutora, e realmente era uma pessoa diferenciada, né, e assim, eu só vim mais basicamente para falar disso. Muito obrigado.
Vereador Petiti, eu também queria pedir 1 minuto de silêncio pelo passamento do médico Marcelo, lá de Jacareí, mas foi também foi médico aqui da Unimed e que, infelizmente, nós perdemos. Vai ser enterrado amanhã em Goiânia. 10 minutos, então. Boa noite, presidente Amélia, boa noite aos vereadores, a todos os presentes aqui na Câmara Municipal, aos funcionários da Câmara Municipal e aos telespectadores da TV Câmara. Primeiro, eu queria falar sobre a Sabesp, algumas críticas de alguns vereadores da situação. Eu e a vereadora Dulce Rita estivemos na Sabesp para colher algumas informações do trabalho que a Sabesp desempenha em São José dos Campos, e lá foi ressaltado algo que a gente já sabia, mas é sempre bom lembrar, que graças ao contrato firmado entre Prefeitura e Sabesp, né, mensalmente a Sabesp passa 5% da arrecadação líquida para a Prefeitura. Até o mês de setembro de 2014, foi repassado o total de 290 milhões de reais para São José dos Campos. Também vale salientar que a estação de tratamento do Pararangaba, que inicialmente seria um investimento de 70 milhões, já chegou, atualmente está em 120 milhões. A Sabesp desempenha tão bem o seu trabalho que ela foi concedido o prêmio para a Sabesp, Unidade de Negócio do Vale do Paraíba, ganhou o mais importante prêmio de saneamento das Américas, o Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento. E o Vale Paraibano, o jornal O Vale de São José dos Campos, trouxe há pouco tempo que entre as 100 maiores os melhores saneamentos do país, a Sabesp de São José dos Campos está na 7ª posição. Então, acho que algumas críticas mostram essa briga política que não pode existir. A crítica tem que ter fundamento e a Sabesp mostrou o seu bom trabalho que exerce em São José dos Campos. Meu outro assunto que me trouxe à tribuna é o kit escolar que a administração Carlinhos de Almeida criou em São José dos Campos. É uma novela que ainda está longe de terminar, e daqui a pouco teremos uma nova licitação do kit. Ainda estamos estudando essa licitação para ver se ela está correta, mas eu queria falar um pouquinho sobre a licitação passada. Chegou uma informação para a gente que o número de alunos, né, em São José dos Campos, na rede municipal, seria menor do que a licitação do kit, o número que foi licitado dos kits. Lembrando, né, queria que o Manfra colocasse um slide ali. O kit foi licitado para 64.400 kits alunos, e o total, em 2013, é de 54.595. Praticamente quase 20% a mais do número de alunos. Também ali está mostrando um superfaturamento dos alunos, né? É incrível a falta de organização, que era simples, é só chegar na Secretaria de Educação para saber o número exato dos alunos que tinham que receber o kit. Também temos um outro slide, queria que o Manfra colocasse um segundo slide. Vamos ver. Um próximo, não esse, um outro. Não, acho que não chegou, mas eu vou falar aqui. Pasmem vocês. Na creche, temos 7.466 alunos. O kit foi licitado apenas para 5.800. Uma diferença de menos 22% do que necessário. Para a pré-escola, eram 11.801, foi licitado para 20.000 alunos, 20.600, uma diferença de 74%. O Fundamental 1, de 18.231 alunos, foi licitado para 21.500, uma diferença de 17%. O Fundamental 2, está ali, obrigado, de 15.784, foi licitado para 16.000, esse está aproximado,
1,37% a diferença, e o EJA de 2.265 para 2.500, também uma diferença pequena, que resultou naqueles números que nós mostramos antes. Esse foi um apontamento que nem o Tribunal de Contas, depois dos 46 apontamentos que ele fez, né, sobre a licitação do kit, depois que o PSDB colocou na Justiça, esse apontamento passou despercebido do Tribunal de Contas. Mas, por incrível que pareça, também foi superfaturado o número de alunos do kit. A gente espera que a próxima licitação não ocorra com tantos problemas como foi feita essa licitação, essa primeira licitação. Cheio de problemas, qualidade, demora na entrega, entrega simbólica e o suposto superfaturamento. A gente espera que agora a administração possa corrigir esse erro e continuar, né, realmente entregar kit de qualidade no tempo previsto, né, e muitas crianças demoravam até 90 dias para receber o seu kit. Então, a gente espera que possa ocorrer da melhor maneira possível e que a cidade saia ganhando, porque brincar com o dinheiro da população é inaceitável, e a gente espera que tiveram a segunda chance e possam corrigir esse problema. Queria também parabenizar o futebol feminino, não poderia ser diferente, o futebol feminino que já traz títulos para São José dos Campos há muito tempo, um trabalho corretíssimo dessa diretoria do São José. Queria, em nome do Gustavo Assad, o responsável pelo marketing, né, do São José Esporte Clube, parabenizar toda a equipe, e a gente sabe que essa equipe vai trazer muitas vitórias ainda para a gente, dentro do Martins Pereira reformado, que eu insisto em lembrar, né? O Martins Pereira, que era uma reforma de 12 milhões de reais, foi para 18, sem muita explicação da administração, e ainda não mostrou como pode ser autossustentável. A melhoria do Martins Pereira é válida para a população, mas eu acho que tinha que ter sido feita de uma maneira mais transparente, e realmente ele ser autossustentável está longe de acontecer isso, vereadora Dulce Rita. Obrigado, boa noite. Doutora Ângela, pelo prazo de 5 ou 10 minutos. Senhora presidente, senhores vereadores, queria saudar o nosso companheiro Wagner Balieiro, que está voltando, foi o vereador mais votado na última eleição, e para a bancada do Partido dos Trabalhadores, sem desmerecer o companheiro Tonhão, é um prazer tê-lo conosco. Eu queria estar colocando, senhora presidente, mais uma vez a preocupação da situação da escassez de água, da falta de água, da crise hídrica que o Estado de São Paulo está vivendo. Quando, em setembro, a senhora Catarina Albuquerque, que é a relatora da ONU para a questão de água, denunciou a responsabilidade do governo tucano pela gravidade da situação da falta de água, o governador, de uma forma até inesperada, ele fez uma carta ao secretário-geral da ONU, pedindo uma retratação do órgão por conta da declaração da senhora Catarina Albuquerque, né? E, naquele momento, ele estava muito preocupado, estava dentro do meio do processo de reeleição, e não se falava em falta de água, não se falava em crise hídrica. A gente, inclusive, a própria presidente da Sabesp, em declarações à imprensa, disse que tinha ordem superior para não tratar dessa questão. Se, no momento em que se percebeu a estiagem que ia passar esse clima esse ano, já começasse a fazer campanhas educativas, racionamento preventivo, de algumas horas, de alguns dias por semana, a população ia se adequando a essa situação de falta d'água. Quando o tempo todo, até as eleições, era garantido, não vai faltar água, tem água suficiente, e agora, realmente, o governo assume que vai faltar água, que a água está escassa e que a população já está num processo de racionamento. Apesar do governador dizer que não tem racionamento. O que acontece é uma nova tecnologia para definir racionamento. Então, essa nova técnica, novas palavras que o governador adaptou no vocabulário
paulista não há racionamento. O que há é um planejamento da disponibilidade hídrica. Bonito para quem quer entender que a população está sem água e que a população precisa controlar. Agora, houve uma substituição da relatora, a Catarina Albuquerque, pelo professor Léo Heller, lá da Universidade Federal de Minas Gerais. E esse novo relator para assunto da água reafirmou o mesmo que a Catarina tinha falado. A crise hídrica é inaceitável para o Estado de São Paulo. Faltou planejamento, faltou previsão de que o impacto das mudanças climáticas que já eram previstas e que não ocorreu nenhuma obra, nenhum planejamento, nenhuma ação para reverter esse quadro de previsível escassez de água. E, segundo o professor Léo Heller, a desculpa que o governador disse de que foi pego de surpresa pela estiagem, pela mudança do clima, é inaceitável e não é plausível, segundo palavra do próprio professor. Agora, essa crise de água provocou uma situação diferente em relação à empresa. A empresa já não é mais uma empresa pública, é uma empresa mista, foi vendida ações na Bolsa de Valores, os acionistas querem receber os seus dividendos, a empresa, ao longo desse tempo, não investiu nas obras necessárias exatamente porque estava pagando os dividendos, e aí o povo paulista, mais uma vez, vai arcar com esta responsabilidade. Além do planejamento hídrico, da disponibilidade da água, né, conforme o governador fala para racionamento, já está anunciado um aumento na conta da água. Esse aumento na conta da água não é para fazer os investimentos tão necessários. Esse aumento na conta das contas de água é para dividir os dividendos com os acionistas. Então, a população fica sem água, o governo não investe, não planeja. Conforme diz a relatora da ONU, a falta de planejamento provocou essa situação, a falta de enfrentar o problema quando começou a estiagem, que se percebeu que a água estaria faltando, não houve esse enfrentamento, ao contrário, continuou garantindo que a população podia gastar água à vontade, porque não haveria racionamento, e agora, para poder garantir o pagamento dos dividendos dos acionistas da Sabesp, que os acionistas não são o povo paulista, não são as pessoas que moram em São Paulo. Os acionistas são aqueles que compraram ações na Bolsa e que querem receber dividendos. E como, por causa exatamente da estiagem, por causa da situação que estão as represas, as ações da Sabesp caíram, então a cobrança, o aumento da cobrança da conta de água vem exatamente para repor essa situação da necessidade de dividendos. No mesmo ano, é a segunda vez que vai aumentar a tarifa da conta de água. Isso daí a grande imprensa não fala, os jornais que constantemente fazem campanha a favor do governador também não informam, e a população vai sofrer a falta d'água e vai sofrer, pela segunda vez esse ano, um aumento na tarifa. Essa situação de falta d'água, da escassez, é um problema sério, com sérias consequências para a saúde pública e para a economia paulista. Então, a gente sabe o que representa para a população. Falta de água, racionamento, escassez, falta de planejamento e, agora, aumento da conta. Vereador Wagner Balieiro, para aproveitar para cumprimentar a sua retomada aqui na Câmara Municipal, bastante importante, estávamos com saudade.
Você foi um brilhante secretário de transporte, secretário de governo. Seja muito bem-vindo a esta casa. Senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, a todo o público aqui presente, as assessorias, a equipe da Câmara Municipal. É uma alegria novamente estar aqui nesta tribuna, né, falando aí do dia a dia de nossa cidade, dos debates de nossa cidade. Primeiramente, agradecer as palavras, senhora presidente, agradecer também a todos os colegas vereadores que tiveram aí nesse período onde participei à frente das secretarias de transportes e secretaria de governo, a parceria que sempre tive aqui com a Câmara, né, nos grandes projetos, nas grandes polêmicas e debates aqui de nossa cidade. Nós tivemos diversos projetos, diversas obras sendo realizadas, novos rumos que foram dados nessa cidade, inversão de valores, né, em diversas situações colocadas aqui no nosso município. Eu não vou hoje fazer um relato, ficar aqui querendo colocar uma a uma das obras, dos serviços que a gente fez em frente à Secretaria de Transportes ou à Secretaria de Governo. Eu acho que ao longo das próximas sessões nós vamos aqui colocando e falando especificamente de cada projeto, de cada situação que está sendo colocada em nossa cidade. Nós temos pela frente grandes desafios, né? Esses desafios que vêm nos próximos meses, desde da revisão da lei de zoneamento, da questão do nosso plano de mobilidade urbana, né? De todo o debate que nós temos que fazer, inclusive sempre vi aqui o pessoal comentando com relação à questão da Sabesp. Queria te aproveitar só para comentar que São José dos Campos fez um contrato de concessão com a Sabesp de 30 anos. O sistema de água e esgoto do município pertencia à prefeitura e no ano de 2008 foi feito um contrato de concessão para a Sabesp por 30 anos. A Sabesp fez 2 repasses de 25 milhões para o município, conforme esse contrato, e os demais recursos, eles vêm, mas voltam, né? Porque a Sabesp repassa o recurso para o município é obrigado a comprar em ações e esse recurso volta para a Sabesp. Né? As ações ficam de propriedade do município. Nesse momento, com toda essa situação, o município com certeza está perdendo muito dinheiro nessa proposta, mas diferente de um vereador que me antecedeu, por exemplo, a Sabesp tinha que investir na bacia do Pararangaba, correto, a Sabesp tinha que investir na bacia do Pararangaba, só que era para ter terminado a obra em 2012. Ela começou a obra em 2013. Ainda está fazendo essa obra, já teve, inclusive, apontamentos do Tribunal de Contas de que a Sabesp não cumpriu o contrato de prestação de serviço assumido junto à Prefeitura Municipal de São José dos Campos e, principalmente, junto com a nossa população, que hoje passa todas essas necessidades, essas dificuldades por não ter a rede de esgoto ainda implantada lá na região leste e que também aumenta o custo do município, que tem que ficar lá com os caminhões, limpa a fossa, com todo aquele gasto e todo aquele sofrimento que as famílias acabam tendo lá no local. Né? Então, esse debate ele vai continuar, é necessário, né? E, principalmente, nós precisamos pensar como é que nós vamos continuar esse contrato, como é que nós vamos fazer a revisão desse contrato, porque ele vai passar por uma revisão, porque a legislação dá essa oportunidade de revisão do contrato com a Sabesp, e nessa revisão temos que repactuar, inclusive com essa parte que ela não cumpriu dentro do prazo. Podem aparecer os vários motivos, mas quem perdeu com tudo isso foi a população e o município de São José dos Campos. Nós vamos ter a oportunidade aqui também de falar, né, de importantes conquistas e muitas vezes esclarecer algumas coisas que eram ditas, né, muitas vezes sem a devida veracidade dos fatos ou sem as informações corretas. Eu acredito que o espaço aqui é de debate,
mas é um espaço onde, principalmente, nós temos que ter um olhar para a população. Eu vi muitos debates aqui, por exemplo, sobre a questão do transporte coletivo, mas uma importante e talvez uma maior conquista que o transporte coletivo teve nos últimos anos foi a implantação do bilhete único. O bilhete único, que era uma luta antiga da bancada do Partido dos Trabalhadores, vereadora Amélia sempre à frente desse trabalho, né, junto lá, eu lembro dos materiais que a vereadora sempre soltava lá na Rodoviária Velha, soltava junto aos trabalhadoras, falando dessa luta. Hoje é uma realidade em nossa cidade. Hoje é uma conquista da população e que ninguém pode mais retirar esse benefício, de você poder utilizar até 4 ônibus durante 2 horas, em qualquer sentido, qualquer linha, pagando apenas uma única tarifa. Diziam que era impossível. Nós fomos lá em 6 meses e fizemos a implantação desse bilhete único. Diziam que era impossível trabalhar a regularização. Estamos aí com o governo do prefeito Carlinhos, realizando a regularização como nunca vimos na história do nosso município. Disseram que era impossível fazer infraestrutura nos bairros irregulares de nossa cidade. Estamos construindo as maiores obras Santos Neves da história da cidade nos bairros em regularização ou já regularizados. Só em pavimentação e obras de drenagem, quase 30 milhões de reais são investidos pela prefeitura em bairros em fase de regularização. E não são bairros que foram criados agora, bairros de 10, 20, 30 anos e que agora recebem a infraestrutura necessária. Começamos e temos feito diversas parcerias com o governo federal. Parcerias essas importantes, que dão resultado em nossa cidade, que são fundamentais hoje para o andamento dos serviços de nossa cidade. Tanto parcerias na área de educação, parcerias na área da saúde, como, por exemplo, o programa Mais Médicos, que eu tenho um orgulho imenso de defender. Nós levamos equipes do Estratégia Saúde da Família para vários bairros que hoje possuem um atendimento médico, equipes de enfermeiros, agentes comunitários de saúde, bairros que não tinham sequer um tipo de atendimento e que agora têm o atendimento, têm bases que podem atender a nossa população sem fazer o percurso de grandes distâncias. Temos aí a questão do próprio SAMU, que, conforme é uma luta também de bancada, mas aqui capitaneada pela vereadora doutora Ângela, que quanto tempo fez esse trabalho de lutar pela implantação do SAMU. O que faltava era vontade política, porque trocou o mandatário, elegemos o prefeito Carlinhos e agora o SAMU já é uma realidade, junto com toda a equipe e o trabalho lá da Secretaria de Saúde e a intenção do nosso prefeito, né? Que foi a mesma coisa do programa de regularização, né? Tanto de regularização como do programa habitacional. Então, essa mudança, né, de conceito de como queremos a cidade, né, da possibilidade de abrir parcerias, foi fundamental aqui no nosso município. Eu lembro que quando a gente assumiu a Secretaria de Transportes, nós pegamos diversas obras paralisadas. Obra do Viaduto Canebo, que hoje é uma realidade, né? Obras de pavimentação, de drenagem em diversos bairros que estavam paradas, e tinha inclusive o recado que estava sem orçamento, que não era para começar porque não tinha orçamento. Aí começou sem orçamento e paralisou no final de 2012. E que tivemos o orgulho de recomeçar e concluir e torná-las realidades, que é a pavimentação de diversos corredores de ônibus na Zona Leste e o próprio Viaduto Canebo, que hoje é uma realidade para a nossa cidade. Não poderia deixar também de dizer que, no curto período da Secretaria de Governo, nós tivemos a oportunidade de resolver um problema importante para a cidade, né, um problema que poderia se arrastar por décadas devido a um processo judicial, que é a questão do Teatrão, né? Ao invés da gente ficar naquela situação, naquela briga judicial, que nós já tínhamos isso acontecendo já há alguns anos, que foi tema aqui na Câmara Municipal, nós optamos por um acordo onde a população pudesse ganhar e onde nós pudéssemos encerrar de vez a questão da disputa judicial.
Esse acordo virou realidade, né? Hoje estamos praticamente só definindo a área de divisa entre o que é do São José Esporte Clube, que ficará com 30% do total, e os 70% que serão da Prefeitura Municipal. Terminando todo o serviço de topografia, essa área será já definitivamente da Prefeitura, que vai poder realmente colocar, de fato, aquele espaço a serviço da população, que é um espaço que é importante tanto para a região da Vila Industrial, da Vila Tesouro, mas para toda a cidade. É um complexo esportivo que tem chance de ser referência na cidade, para ser um espaço de grandes eventos, ou simplesmente um espaço grande de lazer de todo o nosso município. Eu queria agradecer novamente a oportunidade desse espaço. Ainda não preparei com bastante detalhes alguns dos projetos e propostas que nós temos. Eu cheguei ontem, né, assumi a cadeira ontem, e ainda estou ali acertando, arrumando os computadores, verificando a questão da assessoria, mas com certeza é uma alegria muito grande estar voltando aqui. Queria cumprimentar aqui também a presença do Giba, nosso presidente do partido. Giba, grande colega, amigo, acima de tudo, né, o secretário de governo Marcos Aurélio, junto com o assessor de relações legislativas, o Marcelo, e a todos, né, e dizer que contem comigo, porque o que nós queremos é uma cidade cada vez melhor para todos. Obrigado. Obrigada, Wagner. Nós vamos chamar a vereadora Dulce Rita. Boa noite a todos. Eu queria primeiro falar a respeito da crise da água. Acha que foi isso, acha que foi aquilo, todo mundo no achismo. Então, eu proponho que essa Câmara, que já passei até um convite, que queria que fosse subscrito por todos, para chamar quem entende mesmo da crise de água no país, não só o que está acontecendo no estado de São Paulo, que é o cientista político Antônio Donato Nobre. Morou 20 anos na Amazonas, está acompanhando o desmatamento da Amazonas, está acompanhando o reflexo que isso está dando no país inteiro, não só em São José dos Campos, não só no governo do PSDB. Eu acho que seria muito interessante a gente ouvi-lo e aprender um pouquinho mais, para a gente falar melhor do que a gente pensa que acha. Queria também falar a respeito do pagamento da autoridade delegada para a Polícia Militar. O mês passado já atrasou, hoje já está atrasado 18 dias, o pagamento de outubro ainda não saiu. Então, a crise econômica existe, mas honrar os compromissos é muito importante também. Queria também falar brevemente a respeito do que aconteceu na saúde mental. Começo do ano passado, nós já tínhamos mandado um requerimento, uma indicação pedindo policiamento para aquela unidade, inclusive com abastinados dos parentes dos usuários da unidade. Simplesmente não tivemos resposta, não aconteceu nada. Agora, viu, Fernando Petit, hoje já está posto lá a Guarda Municipal lá, depois que todo mundo apanhou, que teve agressão com o médico, que teve roubo, agora resolveram, agora apareceu a Guarda Municipal lá. Agora não tem mais problema ser Guarda Municipal, Polícia Militar, não. Agora está resolvido o problema. Queria também parabenizar o prefeito de São Bernardo do Campo, né? Que ele lutou tanto, batalhou tanto e conseguiu levar uma metade do parque aeronáutico que era para estar sendo instalado em São José, levou lá para São Bernardo. O prefeito batalhou, o prefeito levou. O prefeito não ficou de braços cruzados. Parabéns para o Luiz Marinho. Agora, outro dia, escutei aqui na rádio reclamando da dificuldade financeira que está atravessando o município. Essa dificuldade financeira está atravessando o país inteiro. Só que agora, depois da eleição, lógico, os dados estão aí. Agora estão podendo ser divulgados, né? Agora estão sabendo que os empreendedores, os empresários estão fazendo empréstimo para honrar o compromisso da Folha do 13º. Agora está sabendo do sucateamento que está tendo aqui na indústria brasileira. Agora está sabendo dos índices de inflação que não consegue cumprir meta. Agora tem projeto lá na Câmara para votar
para votar, mudar a meta da Lei de Diretriz Orçamentária, não conseguiu se cumprir, então vamos recuar. Aí você manda a cerca para frente, manda a cerca para trás, compra todo mundo com a emenda e resolve o problema de responsabilidade fiscal na Câmara Municipal, na Câmara Estadual e no governo federal. Também queria falar, para finalizar, que a dificuldade que o Carlinhos está tendo para honrar os compromissos, dificuldade maior, estão os pais de família honestos para pagar o pão sagrado de cada dia, porque lá a Petrobras não passou, não. Carlinhos Tchaca. Boa noite, senhora presidenta, Amélia Naomi, vereadores, vereadoras aqui presentes, quem nos assiste pela TV Câmara, uma boa noite a todos, uma saudação especial às meninas do São José, às jogadoras de futebol que mostraram e honraram o nome da nossa cidade. Então, parabenizar elas, essas guerreiras, lutadoras, que defenderam o nome da nossa cidade. Lembrando que o time de futebol de São José é bem mais em conta que o do time de basquete, e o time das mulheres tem mostrado uma equipe gloriosa e que tem representado bem a nossa cidade. Com relação ao que a vereadora falou aqui, do PSDB, acho que tem gente que gosta de esquecer a história. Mas eu vou refrescar a memória da líder da oposição, que a situação da economia em São José dos Campos, há uma década vem caindo o ICMS, a cidade vem perdendo a importância que tinha economicamente no estado de São Paulo, porque, infelizmente, o governo passado não sabia fazer contas e não sabia ou não tinha vontade de melhorar as finanças de São José. Os números estão aí, publicados na imprensa, são claros, redundantes, às vezes a gente fala isso, mas é bom que o PSDB saiba, porque se eles querem esquecer o passado, se eles querem esquecer a administração que eles fizeram, mas graças ao que eles fizeram, o ICMS diminuiu em São José, e o nosso parque tecnológico só perdeu a importância. Fábricas fecharam, vagas de emprego foram simplesmente ceifadas de São José dos Campos. Então, vir aqui falar de economia, mas eles têm que fazer um pouquinho a leitura do passado e assumir os erros que eles fizeram aqui. Lembrando, ouvintes, joseenses, que em 2012, o último ano do PSDB, quando eles vêm aqui falar de educação, para comparar com o orçamento que nós, vereadores, vamos avaliar, analisar nos próximos dias, só para eu ter uma ideia, eu gosto de mostrar isso, porque está no papel, isso é fato, não tem como a gente fugir desse número. A educação, Juliana Fraga, simplesmente, de 2012 para 2015, são 106 milhões a mais na educação. 106 milhões a mais. Na saúde, mais 126 milhões. Então, recursos estão sendo canalizados para quem, de fato, precisa do poder público. Os números mostram isso. Aí eu pergunto, essa pergunta eu estou fazendo, eu quero uma resposta do PSDB. Por que a escola do Alckmin tem vaga sobrando, as escolas estaduais têm vaga sobrando? E por que as escolas municipais têm fila de espera? Por quê? Por que a escola do PSDB tem esse problema? Por quê? Bom, de qualquer forma, amanhã nós também teremos aí a reunião da SEI,
na Comissão Especial de Inquérito, depois aí de muita investigação, muitos documentos sendo avaliados. Amanhã estaremos aí apresentando, eu estarei enquanto relator, apresentando o relatório dessa investigação da CEI da Arena, uma obra aí projetada em 60 milhões. Então amanhã nós vamos, 10h30, convido a população em comparecer aqui para estar ouvindo o resultado da nossa investigação. Também gostaria de parabenizar o nosso prefeito, o secretário de Transporte, o Luiz Marcelo. Está ficando muito legal a ciclovia no Altos de Santana, ligando a estrada do Jaguari até a ponte Maria Peregrina, ali no Teles Parque, uma obra importantíssima. É o governo Carlinhos Almeida investindo na mobilidade urbana. Outras ciclovias nós faremos, né, Wagner? Aqui na nossa cidade, já foi entregue agora recentemente, ficou muito bonito lá, Wagner. Lá no Santinês, estão elogiando a ciclovia. Jardim das Indústrias, em breve entre o Alto da Ponte e Boa Vista, se der tudo certo. Enfim, investindo na mobilidade urbana. Isso é modernidade, é o que a população pediu nas ruas. É isso que é governar para a população. Então, parabenizar o nosso secretário de Transporte, que tem me surpreendido. Jovem, talentoso, tem mostrado que realmente sabe trabalhar. E também o Luiz Jacomete, também gostaria de fazer uma pausa para parabenizar ele. Está surpreendendo também, as assistentes sociais estão, olha, surpresa com um secretário que não mede esforços, está lá junto com elas, final de semana, feriado, trabalhando, junto com a população carente. É assim que o secretário tem que trabalhar. O povo está surpreso, nunca viram um secretário de assistência social no bairro, na periferia. Olha, isso não deveria ser um fato inédito, isso não devia ser nada assim espetacular, mas agora que eles estão vendo um secretário de assistência social, que no passado já deveria estar lá. Então, parabenizar o Jacomete, que está fazendo as buscas nos bairros da periferia, ele em pessoa vai nas casas, aquelas casas carentes, ele realmente está fazendo um trabalho importante para São José dos Campos. Pode ser que alguém não enxergue, porque não quer ver, mas fato é, e a população está elogiando. Também eu gostaria de salientar aí um grande problema da região norte, que nós estamos tentando resolver. Há muitas décadas existe esse problema. Hoje eu estive lá entre o Parque da Cidade e a Vila Cristina, que é o problema da turfa. Problema sério, problema de meio ambiente, que ali antigamente o Rio Paraíba, ele alagava toda aquela parte, não o faz mais por causa das represas, e com esse problema de água também, acho que dificilmente tem alagamento por aí. Eu vi falar aqui também a vereadora PSDB, eximindo o governador de qualquer problema. Lembrando que a Sabesp tem muito dinheiro, investe aí no mercado financeiro, mas não investe nessa questão aí, né? Porque lá em São Paulo eles podiam tratar outros rios lá, o esgoto. Você vai em São Paulo, é impressionante. Hoje o Tietê não tem mais água, tem esgoto, porque lá não tem tratamento de esgoto em São Paulo. Então eles têm que vir aqui, buscar água aqui, de São José do Vale Paraíba, porque o nosso governador não teve a competência nesses décadas, eles estão no governo, não foram capazes de tratar a água do rio do Tietê, o esgoto a céu aberto lá. Mas, para finalizar, falando sobre a turfa, que tem incomodado muito a população de Santana, Monte Castelo tem sofrido, até o Monte Castelo tem sofrido com a fumaça da turfa. Precisamos aí encontrar um mecanismo para solucionar o problema da turfa, porque quem mora ali na Vila Rossi, Vila César, tem sofrido muito com a turfa. Então, vamos fazer um trabalho conjunto, nós vereadores, prefeitura, para encontrarmos uma solução para a turfa lá da região norte. Muito obrigado, senhora presidenta. Vereadora Juliana Fraga. Questão de ordem, vereador Wagner Balheiro.
Senhora presidente, estava vendo o meu nobre colega, vereador Carlinhos Tchaca, falando sobre a questão dos investimentos. É importante lembrar que São José dos Campos, em 2001, era a segunda economia do Estado. A segunda economia do Estado. Se a gente tivesse no mesmo crescimento e na mesma participação na economia do cenário estadual em 2001, agora, nos dias de hoje, em 2014, nós estaríamos com um orçamento hoje de mais de 4 bilhões de reais. O nosso orçamento é 2.200, 2.300. Nós passamos de segunda economia do Estado para a 8ª economia do Estado. Nós perdemos para São Bernardo, Guarulhos, Campinas. A última que nós fomos ultrapassados foi Santos. Então, houve, sim, ao longo desse período, um desmonte que traz consequência para a cidade. Saíram as empresas, foram-se os empregos, não houve um trabalho efetivo no sentido de manter o status da economia da nossa cidade. E isso traz reflexos no dia a dia do município e no orçamento, mas traz também no dia a dia da população, que reclama da situação do emprego, da situação de falta de perspectiva que vai dando no nosso município. Então, quando hoje nós temos o prefeito Carlinhos trabalhando uma nova agenda, uma agenda de desenvolvimento para a cidade, ela é importante para que São José possa reconquistar aquilo que ele foi perdendo nos últimos anos, né? Voltar a ser, né, a referência, voltar a ser a economia pujante que sempre foi no cenário estadual, no cenário nacional. Tá? E agora, só para esclarecer a última fala também de um vereador que foi na tribuna, que não há nenhum salário atrasado com relação à atividade delegada. Eu acho que precisa primeiro esclarecer os fatos, acompanhar, ver o que está acontecendo antes de sair falando uma situação dessa. Né? Não há nenhum pagamento atrasado da atividade delegada. Se tiver alguma situação de um ou outro policial que teve uma dificuldade com conta corrente, coisa administrativa, é uma coisa. Agora, a atividade delegada nunca teve o salário atrasado. Passaremos ao processo de votação das atas e proposituras constantes do expediente. Em votação, as atas das sessões ordinárias, realizadas nos dias 14 de outubro de 2014, referente à 57ª sessão ordinária, a ata do dia 16 de outubro de 2014, referente à 58ª sessão ordinária, e 21 de outubro de 2014, referente à 59ª sessão ordinária. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhora presidente. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, vereador Shakespeare. Senhora presidente, nobres colegas, gostaria de solicitar a votação em bloco e a inclusão do requerimento 3078, 3080 e também a inclusão das indicações 6631, 6632, 6633, 6634, 6640, 6641, 6642, 6643, 6646, 6647, 6648, 6649, 6650. E da moção 121, 122 e 123. Em votação, a inclusão dos requerimentos. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhora presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, os requerimentos constantes da pauta da sessão de hoje, 18 de novembro de 2014, bem como os inseridos na sessão. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.
Nenhum voto contrário, senhora presidente. Aprovado por unanimidade. Passaremos a 1 minuto de silêncio ao ex-ministro Adib Jatene, solicitado pelo vereador Dr. Roniel, e Dr. Marcelo Fernandes, solicitado pela vereadora Amélia Naomi. Questão de ordem, vereadora Dulce Rita. Também, senhor Antônio dos Santos. Tá. Então, também o senhor Antônio dos Santos, pela vereadora Dulce Rita. 1 minuto. Nada mais havendo, está encerrado a presente sessão. Obrigada, boa noite a todos. Encerrada a 66ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São José dos Campos. Aproveitando então para dar o último recado, a Comissão Especial de Inquérito, que investiga supostas irregularidades na obra de Arena de Esportes, se reúne nesta quarta-feira a partir das 10h30 aqui no plenário da Câmara. A CEI deve concluir os trabalhos com a apresentação do relatório final e a reunião será transmitida ao vivo pela TV Câmara. Nós voltamos na próxima quinta-feira. É a Câmara de São José mais participativa, mais perto da população.